tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, a nova série aí do mundo de Tolkien. Gente, se tudo der certo, esse vídeo aqui vai sair um tiquinho depois da estreia da primeira temporada da série lá no Prime Video. A estreia foi no dia 1º de setembro e eu já vi os 2 primeiros episódios, mas esse aqui é um vídeo sem spoilers, tá bom? Esse é um de vários vídeos que eu quero fazer, aprofundando alguns conceitos, trazendo alguns conceitos pra vocês não se perderem quando vocês forem assistir a essa série. Nesse primeiro vídeo aqui, inclusive, eu vou fazer um geralzão sobre a série, vou falar como ela se relaciona ao mundo de Tolkien, pra você não perder nada quando for assistir. Então, começando aqui, essa primeira temporada de Anéis de Poder vai ter 8 episódios, sendo que eles vão ser lançados semanalmente, né? Nessa primeira semana saíram 2, porque é costume do Prime Video fazer isso, mas depois a ideia é ser 1 por semana. E uma coisa bem legal de Anéis de Poder é que os showrunners, J.D. Payne e Patrick McKay, eles já têm uma ideia de pra onde a série vai, eles já planejaram até quantos episódios e quantas temporadas eles querem fazer. Na ideia deles, se tudo sair bem, eles vão ter 5 temporadas com um total de 50 episódios. Mas assim, isso pressupondo que a série dure 5 temporadas. Espero eu que sim, né? Mas a princípio, pelo menos até o momento que esse vídeo foi gravado, só tinha contrato para as primeiras 2 temporadas. Então, se a primeira temporada for super bem, provavelmente vai ser renovado. A gente torce pra isso. E uma coisa bem legal deles já saberem pra onde a série vai e onde eles querem acabar, é que eles já têm até a cena final planejada já, olha só, os caras planejaram até lá na frente. Mas além disso, uma coisa que eu acho bem bacana quando já tem uma história mais fechadinha, é que eles conseguem plantar alguns foreshadowings, né? Tem o dicionário de foreshadowing que eu explico, mas basicamente algumas pistas e indicações do que pode vir a acontecer lá na frente. Eles conseguem lá na primeira temporada, na segunda, plantar coisas e começar tramas que vão se tornar mais importantes lá pra terceira, pra quinta temporadas. Outra coisa sobre essa série, que já é de bastante conhecimento comum, mas eu acho que vale a pena ressaltar aqui, é que ela é a atual série mais cara já feita na história. Isso sempre muda, né? Sempre alguém supera, mas olha, essa superou bastante. Só essa primeira temporada custou 465 milhões de dólares. Isso dá uns 58 milhões de dólares por episódio. Só pra comparar, Game of Thrones, que já era super cara na época, custava uns 15 milhões de dólares por episódio. E a quarta temporada de Stranger Things, que tá no segundo lugar aí de séries mais caras atualmente, foi cerca de 30 milhões. Então, realmente, de 30 milhões pra 58 milhões é bastante coisa. Mas, Mikan, pra onde que vai todo esse dinheiro? Qual é a história dessa série? Calma, vamos lá. Eu acho que vale muito a pena explicar que essa série não é um remake dos filmes que a gente já tem. Não é também uma série que vai readaptar O Senhor dos Anéis, o volume mesmo, O Senhor dos Anéis, que tem lá a Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei. Não é a mesma história, apesar de ser no mesmo universo. Acho que é bem importante explicar isso, porque algumas pessoas estavam entendendo como se fosse um remake dos filmes do Peter Jackson. E não, pelo contrário, não tem nada a ver com isso. Ela vai se passar na Segunda Era da Terra-média, ou seja, milhares e milhares de anos antes das aventuras do Frodo Bolseiro lá no Senhor dos Anéis. Essa Segunda Era é a época dos grandes reinos ali da Terra-média. Tem, por exemplo, um nome que vive aí no fandom de Tolkien, você talvez já tenha ouvido falar, que é Númenor, que é uma civilização humana. Essas civilizações acabam surgindo ou se fortalecendo nesse período de paz após a derrota do Morgoth, que eu já vou explicar direitinho quem é e porque é importante, calma aí. E esse período da Segunda Era já dá uma indicação, mas o nome da série também traz uma pista bem importante sobre essa história. Na série a gente vai ver o surgimento desses tais anéis de poder, além da vinda de um novo Senhor das Trevas, e aí a gente vai conhecer também os heróis que vão enfrentar esse Senhor das Trevas. E entre esses heróis a gente tem vários personagens novos, seja personagens que são do cânone e que nunca tinham sido adaptados assim dessa forma, ou mesmo personagens originais da série, mas tem também personagens que são nossos velhos conhecidos, seja dos livros, seja da adaptação para os cinemas, e entre eles estão a Galadriel e o Elrond. A série mostra bastante deles, é importante lembrar, né, a história se passa milhares e milhares de anos antes, mas eles são elfos, então tudo bem, porque você vê uma vida de um elfo é imensa. A série vai mostrar pra gente vários detalhes da vida deles antes da trama de O Senhor dos Anéis, que assim, são histórias que quem já leu os trabalhos do Tolkien, quem já conhece bastante o universo dele, meio que todo mundo já sabe o que vai acontecer, só que em linhas gerais. E é isso que eu acho bem legal dessa série e que tem um potencial muito bom, porque no fim das contas o que a gente vai descobrir são os detalhes de como todas essas aventuras se desenrolaram, porque essa parte que vai ser retratada na série, nos escritos do Tolkien, ela não tem mesmo muitos detalhes. Normalmente você tem anotações que ele fez em apêndices, algumas histórias pequenas ou então esboços que ele não chegou a terminar, então você tem aí fragmentos
elementos. A partir deles, você consegue construir as linhas gerais, você sabe o que aconteceu mais ou menos por ali, mas sobra muito espaço para criar em cima. Então, acho legal já dizer para quem tá chegando aí que você não precisa necessariamente ter lido os livros para curtir a série, e vice-versa. Se você vir a série primeiro e quiser ler os livros depois, não é que isso vai afetar muita coisa. É o mesmo universo, mas você vai conseguir aproveitar de formas diferentes as duas mídias. Mas, Mikan, você tá falando aí de Segunda Era? Qual é? O que é Segunda Era? O que tem a ver? Quais eras são? Quantas são? Calma, vamos lá. Existem 4 eras na Terra-média, pelo menos dentro do que o Tolkien escreveu. A primeira foi a mais tiro, porrada e bomba de todas. Nela, o mundo e os seres são criados pelos Valar, que são uma espécie de mistura de anjos muito poderosos e deuses daquele universo. Eu sei que posso estar muito errada, por favor, me corrija aqui nos comentários, mas basicamente tava tudo muito lindo, muito feliz, eles criando as coisas. Aliás, uma coisa que eu acho bem legal de dizer é que o mundo em que se passam as histórias do Tolkien não se chama Terra-média, tá? A Terra-média é um pedacinho ali. A gente costuma chamar esse mundo de Arda. E assim, fica meio vago nos escritos do Tolkien se ele tá falando do planeta, como Arda, ou do sistema solar ali. Mas a maioria das pessoas acha que é o planeta mesmo, então a gente chama de Arda. Mas então, tava tudo bem lá em Arda, tava todo mundo feliz, aí chega esse cara chamado Morgoth e decide tacar o terror. Resumindo bastante, o Morgoth originalmente era um Valar muito poderoso, mas ele acabou se transformando aí num Lorde das Trevas, e aí teve essa primeira guerra que foi muito sangrenta. É a guerra mais insana narrada nas obras do Tolkien, inclusive boa parte do planeta é destruída nela. Com isso, como vários continentes foram destruídos, rolou uma migração gigante, então vários seres foram para outros lugares para ter onde viver, inclusive para a Terra-média. Essa primeira era termina justamente com a batalha final contra o Morgoth, numa guerra que era chamada Guerra da Ira. Morgoth é derrotado e fica tudo de boas. Aí a gente chega na Segunda Era, a que é retratada na série. Nessa era, a gente tem a criação dos tais Anéis de Poder e o surgimento de um novo Senhor das Trevas. E esse Senhor das Trevas é ele mesmo, o Sauron, que se você já ouviu qualquer coisa sobre a história de Senhor dos Anéis, você provavelmente já ouviu falar esse nome. O Sauron, originalmente, era o segundo no comando ali do Morgoth, lá durante a Primeira Era. Só que aí na Segunda Era ele consegue ganhar mais importância ainda e se torna esse inimigo principal. Aí assim, nesse período a gente tem a história de Anéis de Poder, então eu não vou dar muitos spoilers do que acontece depois, mas basicamente a história de O Senhor dos Anéis seria a partir da Terceira Era. A Segunda Era ela vai terminar naquela batalha que é mostrada ali no comecinho do Senhor dos Anéis, antes do time skip grandão. Aí antes disso a gente tem a história de O Hobbit, e aí depois só que tem o Senhor dos Anéis. E depois de O Senhor dos Anéis é que eles entram na Quarta Era. Mas então vamos focar na Segunda Era e mais especificamente nesses tais Anéis de Poder, que eu falo tanto aqui nesse vídeo e que tem no título da série, o que são esses tais Anéis de Poder. Vamos lá. Primeiro, sim, eles estão no plural porque são 20 anéis, é muito anel, mas calma que eles foram para vários lugares. 9 deles foram para os humanos, 7 foram para os anões, ou anãos, dependendo da tradução que você for usar, e 3 foram para os elfos. Só que essa conta não tá batendo, né, dá 19, porque tem aí esse 20º, né, escondido, que é o Um Anel, o tal do anel que a todos governaria. E eu tô simplificando um pouco porque tem mais que esses 20, na verdade, tem uns que foram feitos como treino, não são tão poderosos assim, mas vamos manter como 20. Esses anéis foram forjados pelo elfo Celebrimbor, e eu não vou contar exatamente como isso acontece, porque eu acho que uma parte da graça da série vai ser saber como chega a isso, né? Mas quando eu tô falando que o Um Anel seria esse anel pra governar a todos, eu não tô brincando, não tô falando só de exagero, não. Esse era mesmo um plano do Sauron. O Sauron queria usar essa conexão que existe entre todos os anéis pra dominar a mente dos portadores. E isso dá certo, como a gente vê explicado no Senhor dos Anéis, menos com os elfos, porque o dos elfos teve um processo meio diferente, mas não vou entrar em detalhes aqui. Mas de qualquer forma, o que você precisa saber sobre o Sauron nessa Segunda Era é que ele tava ali com o Morgoth na Primeira Era, e agora parece que não existe mais esse mal. O Morgoth já foi derrotado, o Sauron desapareceu, e meio que só quem tá seguindo nessa busca aí pelo Sauron é a Galadriel. Ela tá há muito tempo procurando e tá meio desacreditado. Todo mundo acha que já tá em paz completamente, e só ela que tá atrás disso. E a Galadriel, ela vai pra vários cantos, a série explora muito essa questão dos mapas, o que eu acho bem legal. Ela explora bastante a Terra-média, e tem vários lugares bastante importantes que vão ser mostrados com mais detalhes aí na série. Alguns que são legais a gente mencionar: as montanhas ali de Mordor, Lindon, que é um território dos elfos, Khazad-dûm, que é um dos territórios dos anões, e Númenor, que
eu já citei aqui como um território dos humanos. Mas tem outros territórios, tem vários que são mostrados aí ao longo dos episódios. Pelo menos esses primeiros que eu vi, já tem vários lugares bem diferentes. Mas a gente vai ver ali Lindan e também ver Eregion, tá? Mas Lindan é meio que o lugar principal élfico que é mostrado, pelo menos nesse começo da série. Não é Valfenda, tá, pessoal? Na hora que eu fui fazer um reel sobre o trailer um tempo atrás, eu acabei falando Valfenda no impulso e não era Valfenda, era Lindan. Valfenda, se eu não me engano, não tinha ainda nessa época, inclusive. Seria só depois. Mas enfim, tem o domínio ali élfico em Lindan, com o rei Gil-galad. Você vai ver bastante deles por lá. É lá também que o Elrond participa da corte, que as decisões principais em relação a essa guerra ou paz da Galadriel são tomadas. Uma das coisas interessantes sobre Lindan é que lá ficam os tais dos Portos Cinzentos, que são um ponto de conexão entre a Terra-média e as Terras Imortais a oeste. Lembra lá no final do Senhor dos Anéis que tem aquela cena dos barcos e tal? Então, isso é lá nos Portos Cinzentos, e esses portos eles têm muita importância porque significam mesmo você deixar meio que pra sempre a Terra-média. O outro lugar que eu citei aqui é Khazad-dûm, que eu acho que é uma das coisas mais legais que vai ter nessa série. Khazad-dûm é como é chamado na Terceira Era Moria, mas nesse período aqui da Segunda Era, a gente vê toda a sociedade dos anões ali dentro, vê os costumes deles, e eu tô bastante curiosa pra ver isso se desenvolver mais. E por fim, eu tinha mencionado Númenor, e Númenor não é exatamente na Terra-média, porque é uma ilha, mas de qualquer forma tá relacionado ali, e é o reino mais próspero que já teve, assim, de humanos, é o maior da história do Tolkien, e a gente vai acompanhar o que rola com Númenor na Segunda Era, uma parte bem importante. E tem vários outros lugares na série, tem alguns domínios humanos, por exemplo, que são monitorados pelos elfos durante esse período aí em que eles estão buscando resquícios do Morgoth, resquícios do Sauron, porque eles acham que aqueles humanos da região, eles têm um histórico de terem sido fiéis a Morgoth, então eles precisam ser monitorados aí pra ver se alguma coisa vai aparecer por lá. É bem complicado e tal. E é lá que a gente vê um dos personagens originais da série, que é o elfo Arondir. Ele tá lá nessas patrulhas élficas no meio dos humanos, e ele vai investigar se tem realmente algum sinal de Sauron por lá ou não. Já que eu tô falando dele, ele é elfo, vamos falar de outros personagens élficos aí da série. Tem a Galadriel, que no material promocional da série ela apareceu bastante, de armadura e tudo mais, e algumas pessoas estavam até estranhando, tipo, nossa, como que a Galadriel, que nos filmes do Senhor dos Anéis, ela é toda, né, toda etérea, toda zen, assim, não exatamente, mas enfim, ela é toda senhora Galadriel, a mais linda de todas, ela ficava na batalha? Como é isso e tal? E sim, uma coisa não anula tanto a outra, e a Galadriel tem esse histórico, porque na verdade ela já tem aí uns milhares de anos. Ela nasceu na Primeira Era e ela vivenciou muito da guerra contra o Morgoth. Então ela tem essa coisa dentro dela que ela tem que ir atrás, ela tem que garantir que realmente Sauron não esteja vivo, não tenha nenhum resquício. Outro elfo que é bastante conhecido que a gente tem na série é o Elrond, que é bem legal porque na série ele ainda é bastante jovem pra um elfo, óbvio, né? Mas ele é bastante jovem. E ele é um político e diplomata, um arauto, ele é muito bom pra escrever discursos e dá pra ver como ele consegue ganhar as pessoas na lábia. Ele tem muita habilidade com as palavras e ele sabe muito bem falar com as pessoas pra que elas abram o coração. Aliás, um dos amigos aí de longa data do Elrond é o Durin IV, que é o príncipe de Khazad-dûm, só que faz um certo tempo que eles não se encontram, apesar do Elrond ter ótimas memórias com ele. Aí tem também o Celebrimbor, que eu já tinha falado aqui, o Isildur, que a gente conhece de O Senhor dos Anéis, e o Gil-galad, que é o rei dos elfos, que também vai aparecer bastante nessa série. Aí, gente, lembrando que tem os personagens originais, como eu falei do Arondir lá em cima, a gente tem a Disa, que é a esposa do príncipe Durin IV, inclusive ela é uma personagem muito legal, eu quero muito ver mais dela. Aliás, é a primeira vez que uma mulher interpreta uma anã em toda a adaptação do Senhor dos Anéis, se eu não me engano, então isso é bem legal também. Tem também uma humana chamada Bronwyn, que ela é uma espécie de par romântico, interesse amoroso, pelo menos nesse comecinho, do Arondir, que eu acho que pode ser uma referência a Beren e Lúthien, que é essa história que o Tolkien escreveu, que é uma das histórias mais lindas que ele já escreveu, e talvez eles queiram trazer um pouco dessa vibe pra nova série. E a gente tem uma adição interessante na série, entre esses personagens originais, que é a Nori, e todo o núcleo dela. Eles são Harfoots, ou
ou pés peludos, que são os antepassados dos hobbits. E aí é interessante isso, porque tanto em O Hobbit quanto em O Senhor dos Anéis, a gente tem um destaque muito grande para os nossos personagens hobbits. A graça de ter tanto destaque para eles, né, é que justamente eles são considerados uns seres que não participam muito das coisas, né? Durante a Segunda Era, o Tolkien meio que não coloca nada que os hobbits tenham feito ou que os Harfoots tenham feito. Então, apesar de eu ter achado super legal a questão dos Harfoots, a maneira como eles vivem, que eles se escondem e tal das pessoas maiores, eu tenho um pouco de receio de como que isso pode ser retratado, apesar da Nori ser muito fofinha e todo o núcleo dela ser fofo também. Pode ser que eles deem uma grandeza muito grande pra trama, não sei. Tem muito mais coisa que pode ser explicada, mas eu também não quero entrar em spoilers aqui. E eu acho que com isso você consegue já ver esses 2 primeiros episódios numa boa, porque você já fica sabendo o que é a Segunda Era, o que são os Anéis de Poder no título, você não precisa saber tanto mais sobre eles agora, você já sabe quem são os personagens. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem comentar aqui embaixo que eu vou tentar responder. Eu não sou a maior especialista em Tolkien do universo, sou só uma grande fã, então se tiver algum erro, alguma coisa, podem apontar aqui embaixo que eu vou dar uma olhada e eu corrijo pros próximos vídeos, beleza? E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!